Abre a sua Bíblia comigo, deixa a sua Bíblia aberta aí hoje, em Atos 16. A gente vai usar esse texto, alguns versículos desse texto. Como foi anunciado já hoje, nós estamos voltando essa semana com os tempos de vida. A gente acredita no cuidado pessoal, né? O pastoreio de perto. E esse pastoreio vai acontecer através dos tempos de vida, através dos pequenos grupos, né? Tem várias pessoas se levantando. Hoje a gente teve um dia especial. Nós estamos fazendo um treinamento com esses líderes de tempo de vida. Tem vários tempos de vida já surgindo na cidade. E inclusive já temos tempo de vida online com a nossa Vida São Caetano. Não é isso, Zapa? O Zapa e a Gabi vão ser líderes desse grupo, dessa igreja que vai surgir lá em São Caetano, né? E a gente vai crescendo. Se você que está conectado aí com a gente quer fazer parte de um desses grupos, escreve aí para a gente no nosso chat. Ou também, se você inclusive quer ser líder, nós também podemos te engajar, te colocar nesse grupo. A gente está em tempo ainda de colocar mais gente nesse treinamento. E nós vamos crescer, e nós vamos alcançar toda essa cidade através do cuidado de pessoas. Porque nós amamos pessoas e amamos ao Senhor sobre todas as coisas. Então, é a maneira que nós temos encontrado, e nós estamos nessa série de mensagens onde a gente está falando disso, do propósito do Senhor nas nossas vidas. E quando eu estava lendo esse capítulo 16 hoje, de Atos, o Senhor me mostrou tantas coisas, porque Paulo e Silas, eles estavam sendo usados por Deus de uma maneira incrível aqui. Estavam sendo super produtivos no ministério, no chamado deles. E eu comecei a pensar, eu falei, mas por quê? Por que será que Deus estava usando eles dessa forma tão poderosa, tão forte? Todas as pessoas que eles tinham a oportunidade de ter contato, de compartilhar um tempo, eles viviam alguma espécie de milagre, ou de provisão, ou de direção através da vida deles, ou de libertação. E eu comecei a analisar, quando vocês vêm aí nos versículos 6 e 7, você vê que eles recebem vários nãos do Espírito Santo. E essa semana, na quarta-feira, no Vida em Casa, eu falei sobre isso. Os nãos que me trouxeram até aqui. Muitas vezes a gente não entende, com a nossa capacidade, o porquê o Senhor está falando não num determinado momento, mas nós temos que saber que é Ele quem nos dirige, que é Ele quem está nos guiando, que é Ele quem está nos levando para o lugar que Ele já tem para cada um de nós. Você sabia que tem um lugar para você, que o Senhor tem determinado para que você seja frutífero, para que você possa fazer a diferença, para que você possa edificar a vida de outros? Muitas vezes a gente se coloca aí num primeiro plano, achando, não, mas que lugar é esse onde eu vou ser abençoado? Eu quero te dizer que não vai se tratar de você ser abençoado, mas sim de pessoas serem abençoadas através da tua vida. E eu vejo Paulo e Silas vivendo isso. Nos versículos 6 e 7 eles estão tomando aí vários nãos, e o Espírito Santo não permitindo, o Espírito Santo levando eles para outros lugares do que eles tinham planejado. E eles vão entendendo e obedecendo, como eu vejo no versículo 8, imediatamente. Aqui eu vejo já um dos primeiros pontos do porquê Paulo e Silas estavam sendo tão abençoados e tão usados pelo Senhor. Quando eles recebiam uma palavra da parte dele, eles obedeciam imediatamente. Eles não ficavam questionando, mas e isso, mas e aquilo? Eles obedeciam imediatamente. O texto continua e Paulo tem uma visão no versículo 9, e eu vejo que em seguida, após ele ter a visão, sabe o que ele faz? Ele obedece imediatamente. Quando ele entende que é aquilo que o Senhor tem para ele, ele age em obediência, como eu vejo no versículo 10. Tudo isso você vai vendo. Tudo isso você vai vendo o que eles estão vivendo, o que está acontecendo na vida deles. Tudo que era necessário, Deus ia trazendo, Deus ia acrescentando. O problema é que muitas vezes a gente não quer o necessário. A gente quer aquilo que a gente sonhou, a gente quer aquilo que a gente planejou, a gente quer aquilo que a gente deseja. Eu não garanto que Deus vai te dar tudo o que você deseja, mas quando você está caminhando no propósito dele, tudo que é necessário, isso sim eu garanto que você vai ter na tua vida. É o que eles estavam experimentando. Quando a gente continua aí na sequência do texto, nós vemos a partir do verso 11, a conversão de uma mulher chamada Lídia.
E é algo interessante porque, não sei se você já viveu essa situação de quando você está andando na vontade do Senhor, que a gente fala aqui, é de verdade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque Paulo chega e aquilo que ele tem, aquilo que ele sabe, é justamente aquilo que aquela mulher necessita. Ela é uma mulher bem-sucedida, e estrategicamente o Senhor coloca essa mulher perto deles e ela se converte, e a confiança é tão grande que a igreja naquele lugar começa na casa dessa mulher. Os planos perfeitos de Deus, o propósito muito maior, que muitas vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue ver. A gente está vindo, eles estavam vindo de momentos em que eles estavam recebendo nãos, e eles se permitem ser dirigidos pelo Senhor, e eles chegam no lugar onde eles precisavam estar, e nesse lugar onde eles precisavam estar, as pessoas que eram estrategicamente necessárias para o que ia ser vivido ali, estavam ali já. Que a gente possa entender, como eu compartilhei essa semana na quarta-feira, e foi tão maravilhoso me lembrar de tudo que eu lembrei, para que essa palavra nascesse no meu coração, para que o Senhor colocasse ela em meu coração. Porque eu vim de uma semana de conflitos, questionando ao Senhor do porquê determinadas coisas continuam sem resolver na minha vida. E então o Senhor me mostrou que esse não, que até hoje tem efeito sobre mim, me trouxe a viver aquilo que eu estou vivendo hoje. O não que eu recebi em 2016 me colocou de volta num lugar onde eu fui viver o meu propósito. O não que eu recebi em 2016 fez com que eu viesse a Orlando em 2018 e começasse essa igreja. O não que eu recebi em 2016 me faz viver tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, e tudo aquilo que é necessário para a minha vida, o Senhor tem me trazido. Quem sabe você não está entendendo os nãos que tem vindo para a tua vida. Quem sabe você não está entendendo as situações que você tem vivido. Mas eu posso te garantir que é o Senhor quem está te dirigindo. E tudo aquilo que é necessário, Ele está te provendo. Nós vemos que no decorrer desse texto, surge uma menina, uma moça, que ela era possuída de espíritos maus. E ela fazia adivinhações e faziam com que os seus senhores, ela era uma escrava, que os seus senhores ganhassem dinheiro com ela. E ela fica caminhando ali atrás de Paulo e Silas durante um tempo, até que Paulo perde a paciência, vira para ela e faz uma oração e ela fica liberta. Libertação. Algo totalmente inesperado acontece depois dessa libertação. Sabe por quê? Porque ao invés dele receber um obrigado, ele é acusado. Ao invés dele ser recompensado, ele é castigado. Você já viveu isso na tua vida? Fez algo em que você estava esperando receber um obrigado, em que você estava esperando um agradecimento, em que você estava esperando um reconhecimento, mas ao invés disso, o que surge são acusações, são adversidades, são momentos que você não esperava viver. Pois é isso que acontece com eles, é isso que acontece com Paulo e com Silas. Eles foram acusados, eles foram maltratados, eles foram presos. E no versículo 22 eu vejo um texto, uma parte do verso que fala justamente isso. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. E aqui eu quero te dizer algo que você precisa entender para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, e que você pare de achar que o Senhor não está com você porque você tem enfrentado certas dificuldades, porque a prova do poder da presença de Deus não está na ausência de ataques sobre a tua vida, mas sim na habilidade de crer e permanecer mesmo debaixo de ataques. Você está achando que Deus não está com você porque você está enfrentando dificuldades, porque você está tendo dúvidas, porque você não está entendendo o porquê você tem recebido de volta aquilo que você tem feito? Qual tem sido a recompensa que você tem recebido sobre aquilo que você tem feito? Não é porque Deus está com você que você não vai enfrentar oposições. Não é porque Deus está com você que ninguém vai se virar contra você. Eu quero te dizer que quanto maior for o chamado, maior é o conflito. Quanto maior é a unção, maior é o ataque. Porque o inimigo não vai ficar te olhando e falando: olha que legal, olha que bom, olha que maravilha o que está acontecendo na vida dele. O Senhor está
com você. A partir do verso 23, a história continua. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre os dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, olha que coisa, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Quem que faz isso? Depois de apanhar, está preso injustamente, e aí perto da meia-noite eles estão cantando, orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. E naquele instante todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Existe um ambiente de muitas expectativas hoje nas nossas vidas. Todos nós temos muitas expectativas com relação a muitas coisas. Nós almejamos, desejamos por mudança, por algo novo, por respostas, por direcionamento, por confirmação do Senhor em várias áreas das nossas vidas. Cada pessoa tem uma expectativa de mudança e sabemos que estamos amadurecendo conforme nossas expectativas de mudanças vão mudando. Quando você deixa de desejar somente aquilo que vai te beneficiar, quando a tua expectativa deixa de ser simplesmente para aquilo que vai te fazer feliz, para aquilo que vai te abençoar, ou só para aquilo que vai te mudar a vida materialmente falando. Eu sonho e eu oro por uma igreja madura, que nós possamos começar a viver uma expectativa diferente com relação às coisas que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e através delas. Esse ano começou com expectativas já totalmente diferentes. Antes, nas viradas de ano, o que a gente esperava? Um ano produtivo, um ano abençoado, novos projetos, quem sabe começar uma nova empresa, começar algo novo com a nossa família, um projeto de, quem sabe, sei lá, viajar juntos para determinado lugar. Essas eram as expectativas que nós tínhamos antes. Mas esse ano nossa expectativa mudou totalmente. Por tudo que o Senhor tem nos permitido viver. A expectativa desse ano, sabe qual era? Era a expectativa de chegada de uma vacina. Era a expectativa de diminuição dos casos, para que a gente pudesse tentar voltar a ter uma vida o mais normal possível. Quem teve casos perto, a expectativa era de que as pessoas que estavam doentes melhorassem, que elas saíssem do hospital, que elas se recuperassem. Ou seja, expectativas de simplesmente seguir com a nossa vida, de conseguirmos viver tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu particularmente comecei o ano com a expectativa de ser mais efetivo no meu chamado, no meu propósito, querendo ver mais e mais pessoas sendo salvas. Começamos a usar uma frase que eu não paro até hoje: nós vamos para o céu e nós vamos levar muita gente com a gente. Esse é o propósito, essa é a visão. Mas nós vemos que esses dois homens tinham essa expectativa, e à meia-noite eles estão fazendo o quê? Orando e cantando. Meia-noite representa uma série de coisas para cada um de nós. Normalmente representa o momento mais escuro da noite, o momento mais difícil, mais complicado que a gente pode estar vivendo nas nossas situações. Só que a palavra me fala que na meia-noite deles, numa situação que eu não consigo imaginar o quão desafiadora ela era, eles estão orando e estão cantando. Eles estão buscando ao Senhor. E enquanto eu estava pensando nessa palavra e meditando nela, eu comecei a pensar: o que eu tenho feito na minha meia-noite? O que você tem feito na tua meia-noite? A palavra nos fala que os presos ouviam aquilo que eles estavam fazendo. O que as pessoas têm escutado da tua boca, diante dessas situações que você está enfrentando, que realmente você não tem resposta? Ninguém tem. Todos nós estamos sendo desafiados, mas o Senhor nos chama para que a gente caminhe em fé.
O Senhor nos chama para que, ainda que seja meia-noite e seja o momento mais escuro e nós não estejamos vendo nada, nós possamos nos lembrar do que Ele já fez e que Ele pode fazer novamente. Que Ele continua nos dirigindo e que Ele não muda de ideia. O Senhor é fiel à sua palavra, às suas promessas. Meia-noite também significa chegada de mudanças. É mudança de calendário. É um novo dia que chega e com ele todas as novas expectativas. E a palavra me fala aqui também, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha e a sua vida a cada manhã. A gente precisa lembrar disso, porque meia-noite significa essa escuridão e por muitas vezes isso acaba gerando confusão para a gente. Você já passou por isso? Fazendo tudo o que estava ao teu alcance, acreditando que ia vir um determinado resultado por aquilo que você está fazendo e de repente vem algo totalmente inesperado. Um problema que você não sabe por onde começar a resolver. Você está confuso. Acredita que está fazendo tudo o que Deus mandou você fazer, mas não tem claridade na situação em que está vivendo. Não sabe se deve ir, se deve ficar, não sabe se deve fazer ou se deve esperar, não sabe se deve entrar ou se deve sair. E tudo que você fez até aí, segundo o que você tinha entendido, segundo o que você estava vivendo, era a vontade de Deus para a tua vida. Mas a meia-noite veio sobre você. Sabe o que é meia-noite? É você estar criando os teus filhos e eles crescem e surgem novos amigos com ideias totalmente diferentes e de repente eles já não te ouvem mais e começam a fazer coisas que você não consegue identificar porque eles estão fazendo aquilo. Isso é meia-noite. Você já se sentiu sozinho mesmo estando cercado de pessoas. Você ri quando está com todo mundo à tua volta, mas no momento seguinte, quando você já não tem ninguém à tua volta, você está triste, você não vive mais essa realidade, porque você não acredita que as pessoas te amam por quem você realmente é, mas sim pela imagem que você representa para elas. Isso é meia-noite, sozinho em meio à multidão. A meia-noite ela é assustadora. Na meia-noite, os sons mudam, os sons ficam amplificados, eles parecem maiores do que realmente eles são. Escutamos coisas normais e achamos que aquilo está fora da realidade, né? Então, achamos que aquilo, vemos coisa onde não existe, escutamos coisas que realmente não foram ditas e começamos a pensar coisas que não existem, porque a gente está aflito, a gente está na meia-noite, a gente está na escuridão, a gente não sabe o que fazer e a gente começa a ver coisas onde não existem. Já viu aquela criança que não consegue dormir falando que está escutando barulho e na realidade é o motor da geladeira? Já ouviu aquela pessoa que fala, não, eu estou ouvindo alguma coisa e é algo simples, é algo corriqueiro, mas porque se tratar de noite, porque está à noite, porque está escuro, porque está em silêncio, você fica com medo. A meia-noite ela é assustadora. Os sons mudam, os teus pensamentos mudam. Você começa a pensar coisas que na realidade não existem, não são a verdade que você está vivendo. Mas todos nós passamos pela meia-noite. E esses homens, eles estão ali, à meia-noite na prisão. Eles não conseguem dormir, então eles começam a cantar. E eles começam a orar. Como que eles podem fazer isso? Em meio a uma aflição tão grande, eles começam a cantar e a orar. Sabe por quê? Porque eles aprenderam coisas boas enquanto existia luz. Eles aprenderam e fizeram coisas boas durante o dia, enquanto eles podiam ver, enquanto eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Naquele momento, a meia-noite estava escuro, num lugar desconhecido, mas eles conheciam as canções. Porque eles tinham o costume de cantar essas canções, eles se lembravam de tudo que haviam aprendido durante a luz do dia, enquanto as circunstâncias eram normais, enquanto você não estava vivendo essa aflição, enquanto você não estava vivendo essa perseguição, enquanto você não estava passando por essa situação que você não entende.
E mais uma vez aí a gente se coloca nesse lugar e se pergunta: o que eu estou fazendo nos momentos em que eu tenho a oportunidade de me fortalecer, de me alimentar, de buscar do Senhor aquilo que vai me sustentar nos dias maus, quando a meia-noite chegar na minha vida. Eles praticavam tudo aquilo que eles estavam vivendo na escuridão, também na luz do dia. O que você tem aprendido nos tempos de tranquilidade? O que você tem aprendido? Quando você tem a oportunidade, o que você tem feito com o teu tempo? Deus tem te dado oportunidades para aprender, para crescer, para se desenvolver, para que você possa usar isso quando a necessidade chegar. Eu não preciso ver Deus sendo bom na minha vida para saber que Deus é bom. Eu já vivi situações onde eu vi isso de maneira incontestável. Eu sei que Deus é bom na minha vida, porque eu posso lembrar de tudo que eu já vivi com Ele, de tudo que eu já experimentei nele. Eu posso ver a fidelidade de Deus em meio à escuridão, porque as situações mudaram, porque o dia ruim chegou, porque a meia-noite veio sobre a minha vida. Não muda quem Deus é na minha vida e tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, as pessoas com quem eu estou, os lugares que eu tenho ido, eles têm um propósito de Deus na minha vida, um propósito muito maior do que eu mesmo. Traga a memória, é a palavra que me ensina, o que te dá esperança. Lembre-se dos benefícios do Senhor sobre a tua vida. Porque quando vem as dificuldades, você esquece tão rápido de tudo de bom que o Senhor já fez na tua vida. Eu tenho que sentir esperança. Eu não preciso sentir esperança para saber que eu tenho essa esperança. Nós precisamos ser intencionais nisso. A palavra do Senhor é quem me ensina, Salmo 39, 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Salmo 71, 5 diz o seguinte: pois Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em Ti está a minha confiança desde a juventude. Ele é minha esperança. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na Sua palavra ponho a minha esperança. Onde que está a tua esperança? Tua esperança está no teu recurso, a tua esperança está nos teus contatos. A palavra é quem me ensina onde deve estar a minha esperança. Adore ao Senhor à meia-noite, ore, cante, agradeça a Ele pelo que está acontecendo, porque isso tem um propósito, assim como eu vejo o propósito na vida de Paulo e Silas. Você tem se lembrado muitas vezes só do que dá errado, você se lembra só do que não saiu bem, e por isso você não tem louvor à meia-noite, por isso você não se lembra de orar à meia-noite, por isso você não tem ao que agradecer à meia-noite. Jeremias me ensina algo muito diferente. Lamentações 3, 22 diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Você quer ouvir isso de novo? As misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas se renovam todas as manhãs sobre a tua vida, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Só de lembrar disso, isso já deveria te encher de esperança, de confiança. Mas você prefere lembrar do que não deu certo. O Senhor é quem fala: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Você está entendendo? Onde tem que estar a tua esperança? Procure na sua vida o cuidado de Deus. Lembre-se daquilo que Ele já fez por você. Traga à memória o que te dá esperança, o que te motiva, o que te levanta, o que te anima. Traga aquilo que te dá esperança, porque você sempre vai se lembrar do que importa. E quando eu falo que nós precisamos ser intencionais, isso é verdade. Por que a gente não põe tempo na palavra, para que a gente possa estar alimentado, abastecido para o dia mau? Aquilo que importa a gente vai lembrar. Os aniversários das pessoas amadas, as pessoas que a gente considera, a senha do banco, isso a gente não esquece. Porque o que importa para você, você não esquece. Se enche da palavra de Deus, se enche da presença do Senhor sobre a tua vida.
Nós muitas vezes temos milhões de boas lembranças com as pessoas, milhões de boas experiências, mas nós queremos lembrar do dia em que a pessoa falou que eu não gostei que ela falou. Eu escolho lembrar dos poucos dias comparado a tudo de bom que a pessoa fez. Eu prefiro lembrar do dia que eu acho que ela pisou na bola comigo. Eu escolho fazer isso. Por que eu não posso mudar e por que eu não posso pensar naquilo que é bom? Por que eu não posso lembrar do cuidado? Por que eu não posso lembrar do que foi bom e das boas experiências que nós tivemos? Paulo fazia isso. Se você abrir tua Bíblia em Filipenses 1 e 3, Paulo está escrevendo sobre essa experiência de Atos 16. Só que ele está escrevendo 10 anos depois de que essa experiência aconteceu. E sabe o que ele fala? Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Tudo que a gente viveu juntos, tudo que nós vivemos hoje juntos está construindo as nossas memórias. A maneira como eu respondo às situações vai ser a maneira como eu vou lembrar dessas situações. Paulo continua falando, Filipenses agora 1 e 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Aí você para e fala assim, mas eu não estou entendendo. Ele está falando que ele tomou uma surra, foi preso injustamente, na cadeia ainda prenderam ele num tronco, e aí 10 anos depois ele fala, agradeço a Deus toda vez que eu lembro. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Isso é ser intencional ou não é? Paulo ele não está lembrando da dor. Sabe do que ele está lembrando? Do propósito. Do porquê ele estava ali. Ele nem sequer cita a prisão em Filipenses, na carta a Filipenses. Sabe por quê? Porque o tamanho do propósito fez com que a prisão fosse nada. Se os teus motivos, os motivos que estão te impedindo de crescer hoje são grandes demais, você precisa avaliar o teu propósito. Se as coisas que estão te afastando da vontade de Deus têm tomado tanta força e têm te impedido de avançar, você precisa reavaliar o teu propósito. Paulo estava vivendo o propósito dele de uma maneira tão forte, tão grande, que quando ele fala sobre isso, 10 anos depois, ele nem cita a prisão. Eu quero te falar que as portas elas vão se abrir. Se você está louvando ao Senhor à meia-noite, as portas vão se abrir. Se você está vivendo o propósito do Senhor sobre a tua vida, as portas vão se abrir. No tempo certo, no momento de Deus, na hora certa, as portas vão se abrir. Lembre-se do propósito de Paulo, ele estava ali para quê? Ele não estava ali para enriquecer, ele não estava ali para começar uma empresa, ele não estava ali para começar um projeto, ele estava ali para pregar as boas novas de salvação. Ele estava ali para ganhar novas pessoas. Ele estava ali para resgatar perdidos. É para isso que ele estava ali. E você vê o que acontece. À meia-noite, perto da meia-noite, eles estão cantando, orando, vem um terremoto, as portas quebram, se abrem, as correntes se soltam, e está todo mundo liberado. Todo mundo poderia ter saído correndo, todo mundo poderia ter sumido dali. E muita gente pode inclusive perguntar, por que Paulo e Silas continuaram ali? Por que ele não foi embora? E eu quero que você entenda aqui o que Deus estava fazendo. O que Deus queria era salvar e transformar através da vida de Paulo. E não transformar ele num fugitivo. Muitas vezes você tem recebido respostas e você não tem entendido o porquê que aquilo tem vindo para a tua vida, mas continua confiando e olhando para o Senhor, porque Ele cuida de você. Para Paulo o milagre não aconteceu à meia-noite, e sim depois da meia-noite. Salvação chegou ali naquele lugar, a partir do verso 27. Aí o carcereiro acordou, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou uma espada e ele ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas.
Depois, levou os dois para fora e perguntou: olha isso, olha quando você está dentro da vontade do Senhor, as coisas que Ele faz na tua vida. Que carcereiro chama um preso de Senhor? Mas o carcereiro se ajoelha, leva eles para fora e pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aí chega o propósito. Você não está entendendo porque Deus te levou, você não está entendendo porque Deus te permitiu viver essa situação, mas o Senhor tem um propósito em todas as situações que nós estamos vivendo. Chega uma nova realidade. Deus vai usar, quem sabe, as piores situações que você tem vivido, para que pessoas sejam abençoadas através disso, para que histórias sejam transformadas através daquilo que você tem experimentado. O que você está vivendo agora? O que você está experimentando agora? É meia-noite? Ou quem sabe você já está considerando que esse tempo passou e que a bênção já está chegando? O que você está experimentando na tua vida agora? E eu te pergunto isso para que você decida como você vai enfrentar a tua realidade. Porque o que vai determinar a diferença entre a meia-noite e de manhãzinha é a maneira como você vê tudo isso. Meia-noite já é novo dia. Meia-noite já é sinal de que tem mudança a caminho também. Paulo poderia estar dizendo ali naquele lugar: minha realidade realmente é dura. Eu deixei tudo, entreguei minha vida para o Senhor, fiz aquilo que eu acredito que Ele tinha me falado para fazer, e eu estou aqui agora apanhando, estou preso, realmente. Mas sabe o que ele preferiu fazer? Confiar e viver o propósito. Confiar e saber que se o Senhor estava permitindo que aquilo acontecesse, algo muito maior viria depois. Como que você está vendo isso que está acontecendo na tua vida agora? A decisão é tua. A decisão é toda tua. Hoje eu conversei com a Érica à tarde. E num determinado momento, em alguma das conversas que nós tivemos durante o dia, porque são algumas, né? Ela estava eufórica, porque conheceu uma família de brasileiros lá, no México, que está vindo para cá de mudança. E não conhece ninguém na cidade. E a Érica já foi sendo Érica. Vocês sabem por que a Érica foi para o México, né? É lógico, a gente comparando com a situação de Paulo, tinha sido surrado, estava preso. A Érica foi lá ficar com a minha mãe, que ficou viúva há 9 meses atrás. A gente não queria estar no México nessa condição. Ela precisou deixar tudo aqui, de um dia para o outro, porque a gente viu a necessidade de trazer ela para cá imediatamente. Eu falei: amor, eu preciso que você vá. Ela deixou tudo e foi. E o que era para ser uma viagem triste, está sendo uma viagem de cura. Está sendo uma viagem de edificação. Está sendo uma viagem onde vai surgir salvação. Porque tudo na nossa vida tem um propósito. E esse propósito é muito maior do que eu, é muito maior do que a minha mãe, é muito maior do que a Érica. O Senhor nos chamou com um propósito e permitiu que a gente vivesse tudo que a gente está vivendo, para que depois a gente pudesse ajudar outros. A gente passou a virada de ano no hospital com a família Bononi. E o Senhor permitiu que a gente vivesse tudo que a gente viveu lá. Está permitindo que a Camila e o César vivam tudo que eles estão vivendo com um propósito. E eles já têm sido luz. Porque a nossa vida tem propósito. Eu oro por uma igreja madura. Eu oro por uma igreja que não seja egoísta, que não esteja pensando somente nela, em que eu não veja pessoas dizendo: me falou que eu não gostei, fez o que me... Não se trata disso. A gente precisa ver como essas pessoas que vivem de propósito veem as coisas, porque a maturidade vai mudar como nós vemos as coisas. Tiago 1, versículos 2 e 3 diz o seguinte: uma pessoa madura escrevendo: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Quando
Quando a sua fé vence aquela situação que você não queria estar passando, mas você passa por ela do mesmo jeito, você sai daí mais forte, você sai daí mudado, você sai daí transformado, para que outros sejam alcançados pela transformação que está acontecendo na tua vida. Eu posso não ver Deus, posso não estar vendo Deus agora na situação que eu estou vivendo. Você pode estar pensando aí, pastor, mas o que eu estou vivendo, Deus não pode estar aí. Você pode não estar sentindo Deus, mas existe um propósito muito maior do que você mesmo em tudo isso. E se você confiar e continuar com os olhos nele, você vai viver esse propósito. E vai ser algo que você nunca experimentou antes. Vai trazer um respeito que quem sabe você buscou a vida toda e nunca teve. Um respeito que faz um carcereiro chamar um encarcerado de Senhor. E muito mais do que isso, a gente não vai sair dessas situações do mesmo jeito. A gente não vai passar pela meia-noite e sair do mesmo jeito. Aquilo que Deus tem para nós vai ser vivido. Nós vamos sair completos. O milagre não era quebrar corrente e fugir. Quem sabe você recebeu algo e você falou, poxa, mas ainda não chegou tudo. Você vai sair dessa situação completo. Completo no propósito, completo no chamado, completo nos frutos. Quando o carcereiro vai para se matar, olha que loucura, o propósito de Deus era a vida, mas quase, não faltou nada. Se Paulo fosse uma pessoa imatura, se Paulo fosse uma pessoa que estava, ele poderia ter falado, poxa, o cara me encarcerou, o cara me trancou aqui nesse tronco, quem sabe deve ter sido maltratado por ele antes. E quando surge a oportunidade, Paulo poderia ter falado ou ter pensado, agora vai morrer, vamos embora todo mundo daqui, deixa ele arcar com as consequências dos atos dele. Uma frase tão simples que a gente fala aqui o tempo todo, Senhor, não me deixe atrapalhar, que a minha vontade não atrapalhe, que o meu medo não atrapalhe, que as minhas dúvidas, que as minhas inseguranças, que as minhas feridas não curadas do passado, que nada atrapalhe, porque o que o Senhor tinha ali era vida. Ele fala, nós estamos todos aqui, não faz isso. Ainda existia algo que precisava ser feito. Tudo isso que aconteceu ainda não tinha chegado no propósito, no resultado final. Era a vida e não morte que estava marcada ali para aquele dia. A partir do verso 31, para a gente ir finalizando. Eles responderam, porque o carcereiro sai e fala, senhores, o que eu preciso fazer? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo. A oportunidade perfeita se apresentou. Você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles. Olha como as coisas mudam. Quem sabe hoje você está esperando que essa situação seja esquecida, você está esperando que essa pessoa saia da tua vida. O Senhor usa a mesma situação. Quando o poder de Deus se manifesta, as pessoas se transformam, os comportamentos mudam, e aquele que antes perseguia, aquele que antes maltratava, passa a ser uma bênção na tua vida. Aquela situação que era de dor, que era de choro, passa a ser um testemunho vivo, para que salvação aconteça. O carcereiro que antes prendia, agora cuida, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Esse é o resultado final. Esse é o propósito. O Senhor tem propósitos nas nossas vidas, e nós vamos viver cada um deles. Nós vamos ver salvação. Nós vamos ver vidas transformadas pelo poder, pelo amor de Deus nas nossas vidas. Vocês vão ser testemunhos vivos.